valor que nós temos dado para as boas instruções? Qual é o valor que nós temos dado para aqueles que nos trazem palavras instrutivas, palavras que muitas vezes vão nos livrar do perigo, vão nos livrar dos maus caminhos, palavras que vão nos livrar do mal? Qual é a importância que nós estamos dando para as boas instruções? Provérbios capítulo 4, versículo 13. Apega-te à instrução e não a largues, guarda-a porque ela é a tua vida. Então, nós vemos pela palavra de Deus que a própria instrução é o que nos faz e o que nos conduz a uma vida de vitória, a uma vida voltada para as coisas boas, para aquilo que normalmente agrada a Deus. Quando nós falamos de instrução, nós falamos sobre o ensino, sobre transmitir conhecimentos a alguém, sobre trazer informações e esclarecimento. Ou seja, uma pessoa que está sendo instruída, ela está sendo esclarecida. E nós precisamos, em todos os segmentos da vida, nós precisamos ser instruídos, nós precisamos ser esclarecidos. Existem pessoas que, infelizmente, elas não primam por isso, elas não primam pelo esclarecimento, elas não primam por informações, elas vivem uma vida, infelizmente, presas no seu próprio mundo, no seu próprio tempo, na sua própria esfera de pensamento. É o que eu acho, é o que importa, o que eu acho é o que é válido, e ela nunca se atém às instruções, e às boas instruções, é claro, nesse sentido mais amplo, que nós podemos chegar da parte de Deus e também de pessoas que nos instruem para as coisas boas. Por exemplo, em Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Tanto na questão da instrução, quando nós seguimos os bons conselhos, os bons ensinamentos, quando nós damos valor e crédito a pessoas que vêm com palavras, com ensinamentos que nos fazem seguir um bom caminho, é claro, isso vai gerar para nós vida, uma longevidade maior e com certeza também saúde, porque muitas pessoas infelizmente estão seguindo os maus conselhos, os maus caminhos, as más instruções e infelizmente estão perdendo até mesmo de forma precoce as suas vidas, estão perdendo a sua saúde devido aí às más informações, às más instruções que nós podemos viver aí ou vivenciar no segmento do dia a dia. Mas a palavra de Deus, ela diz, isto aqui é a palavra de Deus falando: Filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então nosso coração, ele pode armazenar sim coisas boas e coisas ruins, mas a palavra de Deus, ela nos instrui para guardar as coisas boas, porque isto vai gerar para nós uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida que nós possamos também ensinar a outros. Versículo 24, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Quantas pessoas estão com seus lábios e com a sua boca levando para pessoas instruções malignas, palavras e conselhos malignos que não agregam nada de valor ou de bom valor à vida das pessoas. Infelizmente, a sociedade, ela está margeada por pessoas que, com as suas bocas e as suas línguas, levam para as pessoas os maus conselhos, levam para as pessoas as más palavras, as más práticas, e isso tem trazido muita tragédia dentro dos lares, dentro dos segmentos que se segue aí em toda a parte da sociedade. Mas a palavra de Deus nos manda: desvia de ti a tortuosidade da boca, ou seja, cuidado com as palavras, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que sai da sua boca. E isso porque o nosso coração, no versículo 23, ele pode estar agregando, armazenando más instruções. Então nós temos que tomar cuidado tanto com o coração quanto com aquilo que sai da nossa boca. No livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Mas por que o povo seguiu
ao Senhor, serviu a Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma esplêndida em todos os dias de Josué, porque Josué ele tinha aprendido com Moisés, Josué estava junto com Moisés, aprendendo de Moisés e aprendendo, claramente, de Deus. Então, quando Josué ele instrui o povo acata as palavras de Josué, e anda diante de Deus servindo a Ele com excelência. E nós precisamos observar este exemplo que Josué nos dá, para estar do lado de pessoas que possam agregar valores através das suas instruções às nossas vidas e não simplesmente deixar que outros conselhos nos levem para outros campos. Então nós podemos sim agregar bons conselhos nas nossas vidas, e Josué, ele segue o exemplo de Moisés instruindo bem o povo, e a Bíblia Sagrada vai dizer que o povo serviu ao Senhor todos os dias, nos dias de Josué, e mais, a geração, ou uma geração após, ou alguns homens depois, alguns anciãos que estavam ali junto com Josué e viram todas as maravilhas de Deus, eles também instruíram o povo, e o povo serviu a Deus, e o povo foi vitorioso. Quanto mais eu agrego valores e boas instruções dentro de mim, é claro, isso vai gerar para mim vitória em cima de vitória, isso vai agregar bons conselhos. E diz o texto que Josué ele faz uma proposta para o povo: se vocês quiserem servir aos outros deuses, vocês fiquem à vontade, vocês têm escolha, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então este é o conselho de Josué, esta é a instrução de Josué: sirvam a Deus, sirvam ao Senhor, sirvam com excelência, sirvam com presteza. E é claro, quando nós agregamos essas instruções dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, no nosso espírito, nós vamos ter uma vida de vitória, nós vamos ter uma vida que agrade a Deus. No livro de 2 Reis, no capítulo 12, versículos 1 e 2, no 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Agora observa uma coisa: todos os dias que Joás ele foi orientado pelo sacerdote Joiada, ele fez aquilo que Deus aprova. As boas instruções que vêm de pessoas que estão servindo a Deus, é claro, para as nossas vidas, vão fazer com que Deus aprove as nossas vidas, aprove as nossas ações quando nós agregamos essas boas instruções. Mas observa que, se você voltar no capítulo 11, um capítulo antes de 2 Reis, versículos 17 e 18, olha as intenções do sacerdote Joiada. E fez Joiada um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então as instruções do sacerdote Joiada é que o povo servisse com fidelidade ao Senhor. E é isto que nós precisamos agregar nas nossas vidas. Olha a instrução de Joiada. Versículo 18. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. Observa que a intenção de Joiada era tirar de Judá e Jerusalém tudo aquilo que Deus não aprovava, tudo aquilo que era abominável perante a face do Senhor. E isto ele leva para quem? Para Joás. E Joás anda dentro dessa instrução do sacerdote Joiada. Um homem de Deus guiando praticamente uma nação, guiando a liderança geral da nação, que era o rei Joás. E Joás, ele foi muito bem sucedido durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Então nós também podemos agregar isso às nossas vidas, nós também podemos agregar boas instruções e, é claro, com certeza, nós vamos ser vitoriosos. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e 15, ele vai dizer assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Observa que lá atrás, ainda criança, Timóteo estava sendo instruído pela sua mãe, pela sua avó, a servirem a Deus e a servirem com inteireza de coração, com amor, com dedicação. E nós também podemos obter essas informações, nós também podemos agregar dentro de nós instruções como essa. E interessa também que nós instruamos as pessoas
dentro da palavra de Deus, sejam os novos convertidos, sejam os nossos filhos que são menores, nós podemos instruir nos caminhos do Senhor. E é claro, Deus vai abençoar a vida dessas pessoas, porque o ministério de Timóteo foi um ministério abençoado, foi um ministério cheio dos dons espirituais, foi um ministério ao qual o próprio apóstolo Paulo colocou a sua confiança, e abençoando também a vida de Timóteo. Nós podemos também seguir as boas instruções, isso começando aonde? Dentro da própria casa. Nós precisamos ter essa convicção. E para finalizar, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Então nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir no conhecimento. Nós nunca vamos parar de conhecer ao Senhor. Muito pelo contrário. Nossa caminhada na terra aqui, ela envolve esse conhecimento diário do Senhor. Então, existe uma caminhada, e é lógico, a passos cada vez maiores diante de Deus para o conhecimento a Ele. E é lógico, Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Que esta palavra venha fazer você refletir e que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.